Parte 3. Olha lá, e não é que tem ruínas mesmo? Olha só o tamanho disso, impressionante. Pelo pagamento eu não achava que seria mentira, mas é difícil acreditar que exista mesmo uma ruína inexplorada no meio de uma planície gramada. É realmente surpreendente, não é? Quando ouviram as palavras de Requeram, seus camaradas responderam concordando. Eles foram informados que seria um tipo de tumba, mas quando realmente a viram, parecia estar afundada na própria terra, como se algo a tivesse pressionado na terra, como se fosse uma depressão terrestre natural. Uma possível razão pela qual ruínas como essas não haviam sido exploradas antes era porque a terra ao redor era grama até onde os olhos podiam ver, sem nenhum remanescente de qualquer cidade antiga próxima que atraía a atenção dos aventureiros. Além disso, pequenos montes de terra estavam espalhados no entorno, como se fossem estrelas no céu. Por isso, mesmo que houvesse ruínas enterradas em um deles, eles não teriam visto. A construção central se projetava um pouco da terra, mas só se podia vê-la depois de subir uma grande colina como essa. Parte da parede de terra ao redor das ruínas tinha desmoronado, expondo parte das paredes, que era como as ruínas haviam sido descobertas. Essa foi a opinião compartilhada das várias equipes aqui. Com certeza, e sendo bem sincero, eu estou animado com isso. Afinal, ruínas inexploradas podem conter tesouros surpreendentes. Aí eu não sei dizer, mas só de ver essa tranquilidade nas redondezas eu sinto que pelo menos não deve ter monstros perigosos lá dentro. Na verdade, a única coisa que tá me incomodando é o nosso cliente. O cara indicou um local ideal para montar acampamento, e isso é muito raro. O acampamento estava situado nas planícies. Podia-se dizer que era uma localização ideal. Uma vez que estava cercada por morros dispersos que bloqueavam a linha de visão, eles não precisavam se preocupar em ser vistos de longe. Tudo o que tinham que fazer era estar atentos à luz de seus fogos e tochas, e então seria muito difícil para os outros detectá-los. E por causa disso, ele estava com medo. Como o nosso cliente sabia sobre esse lugar? A resposta mais provável era que o cliente tinha procurado por um local ideal para um acampamento por aqui por algum motivo, e isso explicaria muita coisa, mas se esse fosse o caso, levantaria ainda mais questões. Por exemplo, por que o cliente pensou em tê-los acampando em um local tão isolado? E por que um nobre imperial entraria no território do reino? Ouvi uma vez que há uma grande organização criminosa no reino chamada de 8 Dedos, mas não sei se é verdade. Dizem que a organização fez muitas coisas mais lá. Eu já ouvi dizer que eles contrabandeiam até pro Império. Os latinos que eu conheço reclamaram do quão influentes eles são lá no reino. Sempre que o pessoal tentava investigar não dava em nada, ou pior, acabava em sangue. E Mina arrumou seu cabelo encrespado pelo vento e falou depois que a arte terminou. Robert Dyke então falou em uma voz baixa, como se estivesse cuspindo no chão. Eu ouvi falar das drogas. Quando usado corretamente, os medicamentos podem ser muito úteis, mas essa gente transforma remédios em narcóticos, para os quais vendem e usam para prejudicar os fracos. Eu acho isso muito desagradável. Ele levantou a voz ligeiramente. Não conseguia evitar. Afinal, Robert Dyke havia se tornado um trabalhador justamente para ajudar os menos favorecidos. Já falamos demais desse lero-lero que não tem nada a ver com o trabalho. Enfim, de acordo com a pesquisa da arte, o nosso cliente não está fazendo nada duvidoso, mas pode ser um experimento de expurgo, não é? Talvez eu não tenha investigado o suficiente, ou talvez estivesse muito bem escondido. Arte respondeu calmamente. No entanto, Requeram não prestou atenção e olhou para os outros em busca de confirmação. Mas eu acho que todos já entenderam. Sim, e eu preferi não mencionar isso na frente das outras equipes. Afinal de contas, tem alguns trabalhadores que aceitam pedidos da 8 Dedos para trabalhos de contrabando. Então é melhor não dar um tiro nos nossos pés se houver a chance de qualquer outra equipe estar envolvida com esse pessoal. Pelo menos não até a gente terminar o serviço. Mas não dá para dizer quantas lágrimas entraram em nosso pagamento e o quão sujo esse dinheiro é. Mesmo que o dinheiro seja sujo, um pagamento ainda é um pagamento e dá para sobreviver com ele. Robert Dyke olhou para a Arte e depois respirou profundamente para se acalmar. Sinto muito, eu fui rude. Tudo bem, eu também quase disse algo rude. Por favor, me perdoe. Não se preocupe, você não disse nada demais. Eu só queria que soubesse o que eu penso a respeito. Não estou procurando paz espiritual, e sim satisfação material. Nesse caso... A Arte levantou a mão rapidamente para indicar que ainda não tinha terminado, e então continuou.
Eu tenho feito o meu melhor para evitar fazer coisas que prejudiquem meus companheiros, porque eu vi muitas pessoas que se destruíram na busca de seus desejos. Eu acredito em você, Art. Art assentiu e ninguém disse mais nada. Mesmo sem palavras adicionais, todos entenderam. Eles tinham discutido entre si várias vezes no passado e desde então tinham construído uma relação de confiança mútua. Mas e aí? O que vocês acham disso? Eu tô sentindo que a tumba pode ser governada por algum tipo de entidade. Os olhos de Requeram estudaram cuidadosamente a grama cortada. Além disso, as estátuas de deuses e anjos posicionadas em todo o lugar eram muito bem esculpidas, ao ponto de deixarem os espectadores ofegantes. Era evidente só de olhar que alguém cuidava da manutenção desse lugar. Em contraste, as árvores em todos os lugares ao redor do cemitério estavam torcidas e caídas, criando uma atmosfera sombria. Não havia ordem no modo como as lápides estavam acomodadas, erigidas no chão como os dentes tortos de alguma bruxa velha. Tinha uma sensação que causava desconforto vindo do contraste entre o organizado e o desorganizado. Alguém estava encarregado desse lugar, mas e se esse alguém não fosse uma pessoa normal? Essa conjectura assustadora subia queimando de seus estômagos até as suas bocas. A fim de banir as garras do medo, Requeram voltou sua atenção para a enorme construção. No norte, sul, leste e oeste havia um pequeno mausoléu. Já no centro havia um magnífico mausoléu. 8 altas estátuas de guerreiros foram posicionadas ao redor desse grande mausoléu. Essas estátuas irradiavam uma sensação opressiva, como se estivessem decididos a eliminar todas as ameaças e malfeitores que se aproximassem. A vegetação do cemitério tá bem aparada, não tem nem sinais de ervas daninhas por aqui, então alguém deve estar cuidando desse lugar. Mas que tipo de gente deve morar aí? De fato, todas as equipes, exceto a equipe Temo, sentiu que alguma peça não se encaixava quando eles pesquisaram os registros sobre esse trabalho. Só haviam planícies e mais planícies nas redondezas, um lugar singularmente inadequado para se construir uma tumba. Para começo de conversa, era preciso considerar o fator de conveniência. Construir uma tumba tão luxuosa em um lugar tão deserto não fazia nenhum sentido, era muito inconveniente. Isso só seria compreensível se a tumba não fosse para honrar os mortos, mas sim para servir como um memorial para gerações futuras. Afinal de contas, as pessoas construíam monumentos em lugares onde grandes feitos ocorriam. No entanto, nesse caso, o fato de que essa grande construção não tinha nenhum registro histórico parecia totalmente antinatural. Todas as equipes haviam compartilhado as informações que haviam coletado, mas não havia nenhum dado relevante entre elas, o que indicava que essa ruína poderia ter sido apagada da história. Mas uma coisa ainda não se encaixava. Havia uma sensação bizarra, como algo preso em sua garganta, os fazendo franzir as sobrancelhas. Pois é, dependendo de quem mora aí dentro, isso pode acabar se tornando um massacre. Você já verificou? Eu odiaria se tivessem inocentes morando aí. Os membros mais sábios de cada equipe concluíram que a guilda não sabe nada a respeito dessas ruínas. Também é bem longe dos vilarejos vizinhos, por isso não é provável que haja plebeus por aí. Se houver alguém, então não passam de invasores, aqueles que estão fugindo de algo, ou monstros. Como não há vestígios de pegadas saindo das ruínas, o que descobrimos foi que as criaturas lá dentro não precisam comer nem beber, ou o interior das ruínas deve ser autossustentável. Sem informação suficiente, ficamos limitados à elaboração de teorias e até no que pensar. Foi isso que concluímos dessas ruínas. Uma vez que alguém descobrisse ruínas, as notícias sobre isso seriam disseminadas para várias organizações governamentais através da Guilda dos Aventureiros. Os pioneiros da descoberta teriam os direitos de investigação por um período limitado. Sob esse arranjo, se a Guilda dos Aventureiros ou as nações às quais as ruínas pertencessem não tivessem quaisquer conhecimentos a respeito, era permitido exterminar qualquer invasor que lá residisse sem permissão prévia. Em relação a isso, eles adotavam a política de matar por precaução. Talvez fosse uma política brutal, mas os humanos eram criaturas fracas nesse mundo. Portanto, conviver com seres de procedência desconhecida em um território à margem de terras humanas seria muito problemático. Um temor oriundo da história recente, aproximadamente há 20 anos, um grupo chamado Zuhernorn ocupou um conjunto de ruínas
realizando experimentos assustadores e causando um grande desastre. Uma cidade inteira foi destruída enquanto a guilda ficava de mãos atadas por causa da falta de informação. Por isso a guilda fez essa regra, para evitar um incidente semelhante no futuro. Ah, se for como de costume, devem ter alguns mortos-vivos aí. Se forem eles que tomam conta dessas ruínas, a gente vai precisar expurgar e consagrar um lugar para dispersar a energia negativa, ou vai ser um pé no saco. O que vocês acham? Concordo, seria péssimo. Deixar os mortos-vivos livres só vai levar ao aparecimento de mais mortos-vivos e mais poderosos. É por isso que os mais poderosos frequentemente aparecem em lugares como ruínas, cavernas e assim por diante. Seria tão bom se só tiveram uns golems cuidando das ruínas, sabe? Digo, sob ordens de seus antigos senhores. E aí, o que pretende fazer agora? Eu acho que você deveria comparecer à reunião no meu lugar, Requeram. Relaxa, os outros líderes de equipe também não participaram, né? É isso que chamam de fazer uso total dos recursos? Requeram piscou para a Arte e ela suspirou propositalmente alto. De qualquer modo, todas as equipes vão se mover depois de escurecer. Nós entraremos nas 4 direções ao mesmo tempo e nos encontraremos no mausoléu central. Beleza, até porque daria muito na cara entrar de dia. Exatamente. O terreno circundante era bem amplo e não havia sinais de observadores ou viajantes ao longe. Sendo assim, entrar diretamente durante o dia era uma opção válida, mas eles precisavam estar atentos a situações inesperadas. Então, contrariando o senso comum, seria mais seguro se movimentar à noite. Além disso, eles ainda poderiam aprender algo se continuassem observando as ruínas, mesmo não restando muitas horas antes do anoitecer. O tempo é curto, mas não deve fazer mal perder algum tempinho nisso. Provavelmente os mais espertos pensariam assim. E no fundo, talvez eles até quisessem continuar observando o local por mais alguns dias. Ainda assim, não daria para investigar com segurança usando magia de invisibilidade? Eu também pensei isso, mas acho que se surgir alguma situação perigosa seria melhor ter todos envolvidos diretamente. Aí pelo menos poderíamos aprender alguma coisa. Magias de invisibilidade não eram perfeitas. Havia muitas maneiras de ver através delas. Se os trabalhadores se aproximassem com magia e fossem vistos por alguém, pelas sentinelas da tumba provavelmente, isso aumentaria o nível de alerta do lugar, e eles poderiam não conseguir entrar depois disso. Para evitar que isso acontecesse, eles optaram por um plano onde todos iriam juntos. Requeram entendeu esse ponto e concordou. Embora ainda houvesse alguns furos no plano, esse era o melhor equilíbrio que eles poderiam encontrar entre risco e eficiência. Então a gente vai dar uma descansada agora? Sim, a equipe Escuridão e a equipe Chicote Gritante estão encarregados da segurança, mas por precaução e para manter todo mundo em alerta, as várias equipes designarão sentinelas para ficar de olho nas coisas. Os grupos irão na ordem de chegada à propriedade do Conde, trocando a cada 2 horas. Então nós seremos os últimos. Sim, vai demorar até chegar a nossa vez. Dizendo isso, a Arte fez um afago no pescoço e rodeou os ombros. Obrigado pelo seu árduo trabalho. A Arte assentiu para Roberdyke. Estou tão cansada. Passamos tanto tempo lá porque aquele idiota queria invadir direto sem pensar. Nós levamos tanto tempo para convencê-lo. Aquele homem não sabe o significado de trabalho em equipe. O gênio da espada, né? Eu acho que arrombado filho da puta combina mais com ele. Requeram sorriu para Imina, cuja intenção assassina estava transbordando, e tentou mudar de assunto. Enfim, vamos voltar para o acampamento e esperar a nossa vez. Eu aprovo. Eu não acho que vai chover por um tempo, mas é melhor nos prepararmos para isso. E Minasan, é a sua vez. Eu apenas te peço que tente não parecer tão assustadora. Fazer o que se ele me irrita ao ponto de eu querer furar ele todinho com uma faca? Eu vou montar a minha barraca longe deles. Contanto que não saia da área designada do acampamento, tudo bem. Ficar afastado dos outros não era o ideal, mas era muito melhor do que montar uma tenda nas proximidades e acabar entrando numa confusão com os outros grupos. Os 4 deram as costas às ruínas e então partiram. Ainda assim, quanto mais penso nisso, mais estranho fica. Não me admira que o Conde tenha feito um pedido como esse.
O grupo deu uma virada quando ouviu a voz de Art e a viram encarando as ruínas. Eu não sei a história ou a idade desse lugar. É como se aparecesse de repente nessa era. Parece fora do lugar. Esses entalhes lembram as esculturas que existiam na região que foi invadida pelos deuses demônios, mas elas tinham um estilo oriental. Mas aqui tem essas lápides em forma de cruz. Eu não consigo entender. Enquanto ouvia a dissertação acadêmica de Art, Requeram teve que reprimir o sorriso malicioso em seu rosto e ele mal conseguiu esconder a emoção em seu coração. Então tá dizendo que pode ter tesouros valiosos daquele tempo selados aí dentro? É isso? Sim, tenho certeza de que deve haver algum tesouro incrível aí dentro. Isso ou os mortos-vivos muito sinistros. Oh não, que assustador! Que imitação horrível, Requeram. Não tem nada a ver comigo, e tentar copiar a minha voz te faz parecer um esquisitão. Brincadeira, foi mal. Mas é sério, pessoal, eu tô ansiosa por isso. Eu também. Por que essa tumba existe? E quem foi enterrado aqui? Isso desperta minha curiosidade. Né? Explorar o desconhecido sempre me deixa meio nervosa. E dinheiro, espero que haja muitos tesouros. Requeram olhou para os rostos sorridentes de seus companheiros e a satisfação encheu seu coração. Mesmo que todos aqui tenham feito trabalhos sujos por dinheiro, não foi realmente de livre vontade. Na verdade, todos aqui preferiam ter o ideal que o estilo de vida de um aventureiro representava. Não havia como dizer se Art seria capaz de continuar a se aventurar quando começasse a sustentar suas irmãs. Uma vez que Art deixasse a equipe, poderia demorar um pouco para preencher a vaga, e mesmo que encontrassem uma logo, teriam que aceitar trabalhos mais fáceis para se enturmarem. Talvez esse trabalho, talvez o último com seus membros atuais, tenha sido a melhor escolha. No futuro, talvez a gente possa trabalhar como aventureiros de verdade. Bom mesmo seria sair para explorar o desconhecido sem ter que se preocupar com nada. Requeram pensou enquanto olhava para o céu, para a cúpula azul celeste sem fim acima dele.